Sejam muito bem-vindos ao EvoluCast, o podcast da Evolucionare. Esse é o nosso canal de evolução humana. Aqui nós promovemos reflexões e práticas para a sua evolução pessoal, relacional e profissional. A nossa missão é evoluir pessoas, transformar culturas e revolucionar os negócios. Muito prazer, eu sou a Patrícia Calazans, mentora sistêmica, escritora e consultora do desenvolvimento humano e organizacional. E essa é a temporada do Setembro Amarelo, o mês dedicado à promoção da vida. Hoje nós vamos receber aqui nesse EvoluCast uma convidada aqui muito especial, que ela acredita que a gentileza não é apenas uma qualidade pessoal, e sim uma força transformadora capaz de gerar resultados extraordinários. A minha convidada de hoje, ela é TEDx Speaker, mentora de vida e de negócios, palestrante e treinadora de equipes, com ênfase na liderança gentil. A sua missão é muito clara: desenvolver pessoas em human skills e bem-estar através do método que ela criou, gentileza gera felicidade. Ela é fundadora da Humanum no Brasil e por dentro em Portugal e tem inspirado empresas e pessoas a descobrirem que pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças e grandes transformações. E no episódio de hoje, nós vamos mergulhar num tema super essencial que é a cultura da gentileza. Como gestos simples podem transformar em grandes resultados. Então, com vocês, Giovana Piffer. Giovana, seja muito bem-vinda ao EvoluCast. Paty, é tanta honra toda vez que a gente se encontra, porque eu lembro, assim, engraçado, não sei se você teve esse timeline do nosso despertar, que tem mais ou menos 10 anos que a gente se conhece, exatamente em setembro. Olha que mágica que é isso, Maravilhoso. trazer um tema tão importante, que eu acredito muito, que mudou a minha vida, para falar num movimento tão que eu vejo de humanidade, que é falar do Setembro Amarelo. Eu me sinto muito honrada por estar aqui com você, com quem vai nos assistir, quem já nos está nos assistindo, né? Então, é só agradecimento. Eu que estou muito honrada aqui também com a nossa conversa. É tão bom a gente ver, né, esse tempo todo de caminhada, de evolução, quantas coisas a gente veio transformando, né? Primeiro em nós e depois agora impactando tantas pessoas aí a partir desse movimento, né, que é vida. E isso tem muita conexão mesmo com o Setembro Amarelo, esse movimento pró-vida, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. E eu queria começar a nossa conversa aqui, Giovana, para perguntar assim, como é que o tema da gentileza te tocou pessoalmente, porque isso acabou se transformando no teu tema central e no teu movimento, né? Que você é uma pessoa que tem levado isso como uma causa, né, para as pessoas. Então, queria que você contasse aqui como é que isso te tocou, o tema da gentileza. Então, é engraçado porque 2019 esse tema nem existia na minha vida. Essa é a verdade absoluta. Eu comecei a me perceber nesse lugar quando eu fui convidada para, eu até cito isso no meu TEDx, falando exatamente sobre esse tema, como tudo começa, como essa história começa na minha vida, como a gentileza veio como um presente divino. Eu falo que é um presente divino. Eu fui convidada para fazer uma palestra numa multinacional que estava acontecendo um episódio de que as grávidas precisavam circular até o final dos ônibus que circulam nessa grande multinacional, e sentavam ao fundo. E as pessoas não se levantavam nos primeiros bancos para deixarem as grávidas sentarem. Aí o diretor entendeu que tinha que fazer um movimento de escuta ativa do que estava acontecendo, qual era a dor dessas grávidas. E elas pontuaram que era esse movimento de não. é, que as pessoas não deixavam esse assento liberado e nem levantavam quando elas chegavam. E aí, dia 13 de novembro, eu gosto sempre de trazer essa data, porque é uma data comemorativa mundialmente, que é o Dia Internacional da Gentileza. E aí, nesse movimento, uma semana, ele fez uma ação dentro desse complexo,
com todos os envolvidos, né, que faziam parte que eram mais de, acho que 300 colaboradores na época, para que eles entendessem o que era gentileza, a tradução da gentileza. E com isso eu fui convidada. Então, até aquele momento, a gentileza não existia na minha vida, 2019. E aí, só que depois a gente, assim, eu tenho, né, essa jornada com a gentileza desde esse marco, que eu venho estudando muito, me especializando muito nesse comportamento. Mas é que eu percebo o seguinte, Paty, a gente tem sempre que eu tenho que olhar, você que é uma profissional também da área sistêmica, quanto o lugar de a gente olhar e para os nossos ancestrais, e eu vi muito esse lugar da minha família, o quanto os meus pais eram gentis. O quanto eu convivi com pessoas muito gentis ao longo da minha vida. Porque quando a gente se dá conta de estudar isso, esse comportamento, a gente apura o olhar. A gente começa a se perceber e a perceber os movimentos gentis no cotidiano, dentro das organizações. E às vezes são gestos que a gente não se dava conta. É como se fosse até é uma descodificação. A gente aprende a descodificar esses comportamentos no dia a dia. É tão interessante isso, é um tema tão importante para a gente refletir essa questão da gentileza, porque o que você trouxe acho muito relevante essa questão, assim, isso tem a ver com esse espelho desses comportamentos ali, tudo que foi aprendido da família, né, dos seus pais, isso veio muito forte. Então, isso acabou, são ações, são comportamentos ali que é o espelho, essa referência, né, que você teve dentro de casa que transmitiu valores aí, o valor a gentileza não só como uma ação ali, um comportamento dia a dia desses dos teus pais mais gentis, mas isso transformando em um valor ali importante, relevante para você. E como isso acaba passando para tudo, né? Passando para aquilo que você vai fazer enquanto escolha de profissão, enquanto movimento, enquanto valores para também para sua família, que você passa adiante. Então, como o que eu percebo aqui, e o que eu quero destacar no teu movimento, na tua causa, é que isso é um estilo de vida no teu caso. A gentileza acabou sendo um estilo de vida, mais do que um comportamento em si. E aí eu queria que você comentasse como é que é isso nas empresas, além do que você trouxe aqui para nós, porque se fala muito de soft skills, né? Se fala muito de soft skills nas empresas. Então, como é que você vê essa perspectiva nas empresas e também o quanto que às vezes a cultura ou às vezes essa interação que a gente tem social, né, seja nas relações, seja nas empresas, acabam descondicionando esses valores são tão relevantes que é da gentileza. E aí o que você trouxe desse exemplo, né? As pessoas não levantam para uma grávida sentar. Será que isso é o quê? É cultural? É, Será que a cultura de uma empresa ou de um grupo de pessoas ou social, ela pode distanciar a gente ou descondicionar a gente de valores tão essenciais que a gentileza nos traz, né? Então, como é que tem sido a tua perspectiva, a tua experiência diante disso que está acontecendo, esses comportamentos tão individualizados que as pessoas às vezes olham tanto para si mesmas e esquecem de quem está em volta, né? Eu vejo Sim. isso acontecendo muito, cada vez mais nas relações. Eu amo fazer palestras sobre o tema. Isso é uma coisa que faz parte do meu DNA hoje. E sempre me pontua e eu sempre abro um movimento de escuta. Porque a pergunta que eu sempre ressoo com as pessoas é: você se percebeu fazendo algum tipo de gentileza e você percebeu algum tipo de gentileza no seu dia a dia, durante a sua semana ou no dia de hoje? E as pessoas normalmente elas trazem que elas fizeram algo ou que elas perceberam algo. Então, assim, e o que mais me chama atenção quando eu abro essa escuta são os jovens comentando que fazem gentileza.
E isso me deixa, assim, extremamente gratificada, de verdade, quando esse movimento existe com essa geração, as novas gerações, elas, eu achei tão interessante, vou te dar esse exemplo. Numa das palestras que eu fiz, um jovem levantou o dedo e falou assim: Ah, eu faço sim. Uma vez eu estava na rua, uma senhora estava precisando que eu acolhesse, porque ela estava cheia de sacolas, e eu levei ela até em casa, levei as sacolas para ela, e acabamos nos tornando amigos. E até hoje a gente se comunica. E isso para mim, Paty, é tão gratificante perceber quantas pessoas estão nesse movimento de fazer o bem. Você estava trazendo a questão da cultura. A cultura nada mais é do que para mim, é um quebra-cabeça que vai se moldando a partir do momento que as engrenagens vão funcionando. Por exemplo, os valores, as crenças. Se isso não é muito bem definido, se isso não é muito bem passado, se isso não é muito bem comunicado, porque eu acho que uma comunicação gentil, talvez um grande aliado da gentileza nas organizações é a comunicação. E às vezes ela é muito deturpada. E aí eu trago um contraponto, porque hoje eu vejo assim, muitos profissionais, uma grande parcela da nossa sociedade, está usando as IAs. Aí a pergunta que eu sempre me faço: a IA é modelada? Sim, a IA é modelada. Ela conversa conosco. Você pode modelar com uma linguagem mais gentil? Sim, você pode modelar com uma linguagem mais gentil. Se uma IA, ela pode ser modelada com uma linguagem mais gentil para uma comunicação mais assertiva, o que que o humano não pode se transformar dentro de uma organização? Aí, fazendo um paralelo com a liderança, eu vejo o grande ponto eu vejo hoje é a liderança praticar de fato aquilo que ele fala dentro de um contexto organizacional. Recentemente eu fiz até um texto para o LinkedIn falando sobre isso. Será que você, quanto líder, você dá bom dia, boa tarde, boa noite às pessoas que te servem na sua casa, a sua faxineira, sua diarista, o seu porteiro quando você desce para a garagem, o porteiro da organização a qual você vive? Será que você consegue fazer esses gestos? Um simples bom dia que, na verdade, vamos traduzir o seguinte: bom dia, boa tarde, boa noite é educação. Faz parte de um contexto social e é obrigação nossa quanto sociedade, a gente nos comunicarmos dessa forma, interagirmos dessa forma. Porém, a gentileza, todo gentil é educado, mas nem todo educado é gentil. Isso é bom a gente criar essa e fazer esse contraponto, porque às vezes as pessoas acham assim, ah, eu sou educada. Não, a gentileza é um passo a mais. Uhum. A gentileza é você ver que alguma pessoa, algum colega seu está chegando e você esperar a porta para o elevador não subir antes que ele entre. Gentileza é aquela pessoa que está lá, vai tomar uma água ou um café e lembra do colega que está ao lado e oferece de ir buscar para ele. Isso não é educação, isso é gentileza. E é muito interessante isso que você está trazendo, porque é de inclusão dessa pessoa, né? E eu vejo como isso tem, no mundo que está tão polarizado, tão, às vezes, com aspectos mais aí na correria, ou em várias questões mentais, está tão individualizado. Esses exemplos que você traz faz a gente lembrar assim, nossa, e deixa eu olhar para o outro aqui, não ficar só imersa nos meus problemas ou no meu mundo, ou nos meus problemas e começar a perceber quem está em volta. Então, é muito parte também desse estado de atenção e presença, né? E eu queria que você comentasse sobre isso e alguns exemplos também. Que práticas que a gente pode fazer para cultivar essa gentileza? Porque o que eu percebo aí, falando inclusive da cultura organizacional, é que tem muito a ver com hábitos que são incentivados ou não dentro das organizações, né? Pensando nas empresas. Sim. E se as empresas elas incentivam, como você trouxe esse exemplo,
que você levou lá na empresa, se a empresa incentiva a entender o que que é a gentileza, quais são os hábitos gentis, que impacto a empresa pode ter no longo prazo nessa organização, né? Será que isso se reflete em resultado? A gente consegue medir o ROI dessa gentileza? Então, conta mais sobre isso aí para quem está ouvindo, porque acho que esse é um ponto interessante que às vezes as empresas não param muito para prestar atenção nisso, né? E no impacto negativo de não se praticar essa gentileza e qual é o impacto positivo, inclusive, nos resultados do negócio. Paty, eu vejo sempre, é sempre interessante a gente traduzir na literalidade o que é a gentileza. Gentileza é elegância, gentileza é amabilidade, gentileza é bondade, mas não é ser bobo. Porque as pessoas confundem muito a gentileza com ser bobo. Ser bobo no sentido do seguinte: o não é necessário. O não é necessário. O não é necessário porque eu vejo o seguinte: dentro do contexto organizacional, como você está pontuando, tem um ponto interessante que é o seguinte: as pessoas às vezes elas não conseguem dizer não porque elas não têm condição de dizer não, porque às vezes a liderança ela é opressora, porque não existe alguns controles é, em- que potencializam o bem-estar dessas pessoas. E o que eu percebo cada vez mais, de forma real e verdadeira, que a gente ainda está muito ainda engatinhando, para que a gentileza realmente seja uma frase que eu amo, que ela dá lucro e gera resultados. Então tem muita coisa a ser feita, principalmente no aspecto, da liderança gentil, porque a liderança gentil, ela ultrapassa as barreiras do inconsciente. Ela entra, ela caminha pro consciente desses indivíduos. E quando esses indivíduos podem se tornar mais conscientes, quando eles começam a se perceber no ego, qual é o ego que está me afetando neste momento? Se eu não tenho uma escutativa, porque eu não tenho 5 minutos, porque eu não tenho presença para dedicar àquela pessoa, quanto líder, eu estou impedindo talvez de receber um bom feedback, até para fazer uma melhoria naquele lugar que eu acredito que talvez numa solução possível que eu ainda não vi ainda condição de perceber. Então, o que eu percebo cada vez mais é que nós, seres humanos, se nós estamos nessa condição de liderança, seja ela qual for, o primeiro passo, sem sombra de dúvida, é olhar verdadeiramente qual é o ego que eu não estou conseguindo ainda transpor. Porque eu vejo a questão do que você trouxe, a questão, vamos trazer a questão do ROI versus liderança. Se você tem todo mundo, eu entendo que a grande parte das organizações elas caminham e elas trilham ainda por um capitalismo selvagem. Eu falo isso enquanto economista, porque minha primeira formação foi ser economista. E nós ainda trilhamos esse lugar que as empresas, e grande parte das empresas, precisam do lucro para sobreviver, e isso é real. Mas o lucro baseado em quê? O lucro vindo do quê? Eu vou citar um exemplo que eu fiquei sabendo recentemente, e que recentemente que eu digo é porque a pessoa em si contou num processo de mentoria e eu fiquei muito chocada. Ele trouxe o seguinte, que ele estava participando de uma reunião e ele foi dando uma opinião e ele foi perseguido. Isso me choca porque em pleno século XXI nós ainda temos uma liderança castradora, caçadora e que potencializa um estado, qual a gente está trazendo, o Setembro Amarelo, de uma forma que essa pessoa, às vezes, ela não consegue se integrar tão fácil
até mesmo para perceber que aquilo ali não faz sentido mais para ela, que aquela cultura não faz sentido mais para ela, que aquela cultura não faz sentido com os valores dela. Isso me preocupa. Isso me preocupa muito, porque nós estamos numa geração que precisamos urgente ajudá-los a clarear o pensamento crítico. E o pensamento crítico ele só se faz através de uma arma muito poderosa, talvez a arma desse século, chamada conhecimento. E conhecimento é algo que vai além de qualquer poder que sobrepõe a força contrária da evolução humana. E eu fico vendo muito, agora falando diretamente com os jovens líderes, o conhecimento do humano também precisa ser potencializado quanto líder. Quem é esse humano a qual você está liderando? E aí é um ato de gentileza quando você, quanto líder, você se percebe, você se trata com amor e você consegue se conectar com amor com o outro que está na tua frente. Porque se aquela pessoa, de alguma forma, te incomoda ou não te dá o resultado que você gostaria, é uma via de mão dupla quanto líder. E o que Que- você falou do ego tem muito, é total conexão com isso, né? Se a pessoa ela está presa no ego, ela acaba, né, usando aí o exemplo da liderança, ele acaba exercendo aspectos, desenvolvendo ali no comportamento dele do dia a dia, aspectos muito relacionados a essa individualidade. Então, ele se torna mais agressivo, ele se torna mais individualista, ele acaba não percebendo e reconhecendo muito as necessidades do seu time, das pessoas em volta, isso acaba drenando a gentileza as virtudes aí positivas. Em contrapartida, o liderado ali, a equipe, que tem esse chefe, né, que já não é nem líder, esse chefe que é mais agressivo, autoritário, se ele não se sente visto ou ouvido, ou considerado, ou incluído, ele acaba também adoecendo de alguma maneira, né? Porque se a pessoa está sendo excluída ou não está sendo considerada, ela se sente mal naquele ambiente. Como você deu o exemplo ele não sente a vontade de falar, tolhido ali do seu direito básico de dar uma opinião, de interagir. Ele está num ambiente de insegurança psicológica. Então, quando a gente está falando de gentileza, faz parte muito de uma habilidade, mais do que um comportamento, mas um valor, um estilo de ser de um líder mesmo, de genuíno, né? E como que isso acaba impactando, né? Como você falou bem, quando a gente traz a questão do ROI, a gente está falando muito sobre essa questão, se um líder ele traz um resultado de curto prazo, mas sem considerar, sem incluir essa humanidade, esse lado humano das pessoas, se as pessoas adoecem, que retorno isso tem de longo prazo? Então, necessariamente impacta quando a gente está falando de resultado, né? Inclusive, isso está muito conectado ao estudo da segurança psicológica, o estudo da Google, que é um estudo famosíssimo falando sobre as equipes que têm mais alta performance. São as equipes que têm como primeiro ponto segurança psicológica. E eu vejo que segurança psicológica sem gentileza, sem desenvolver a gentileza, ela não funciona, ela não flui. É necessário a gentileza para, como você está trazendo, eu acho que isso amplia muito a nossa perspectiva aqui, o teu olhar é que gentileza é olhar, é considerar o outro, é perceber a necessidade do outro, né? E aí eu queria que você trouxesse para a gente fechar aqui de que maneira, no dia a dia, a gente pode incluir isso, seja no aspecto pessoal, seja no aspecto profissional, de que maneira a gente pode incluir mais a gentileza como esse estilo de vida, porque ele vai ser antídoto, né, para muitas coisas, para
para esse medo, para essa sensação de vazio, de separação, para essa sensação também de cada um na sua e ninguém não está nem aí para ninguém. Eu vejo que a gentileza ela pode ser muito curadora, ela pode trazer muita uma outra perspectiva de nas relações, né? Então, eu queria que você contasse e comentasse para a gente isso, essas práticas aí que a gente, para que a gente possa viver cada vez mais essa gentileza no nosso dia a dia. Gentileza e ocitocina. Se você pratica, você sente, digamos assim, o barato do atleta. É aquele lugar que as mães sentem quando estão parindo. É um lugar que não tem, até me arrepio, porque ele é, para mim, hoje, faz parte da minha alma, do meu coração e do meu ser. E eu me titulei, eu dei esse título para mim como embaixadora, não como ego, mas para que outras pessoas se inspirem, que mais embaixadores aconteçam. Eu quero que o E é a sua mundo tenha. causa, lógico, você é a sua causa. Eu quero que mais pessoas, eu quero que. Inclusive, eu fiz um vídeo na semana passada com a minha filha falando, e ela falando, traduzindo a gentileza. Eu me emocionei porque significa o quê? Que se na minha casa ela está traduzindo, eu estou conseguindo passar o legado para ela. E o mais legal é quando ela fala, mamãe, isso não foi gentil, isso foi gentil. E aí, você que é líder, você que é pai, você que é mãe, porque antes de você ser líder, você é um exemplo na tua casa. E é isso, você escuta isso dos seus filhos. Papai, mamãe, você é gentil. Sabe por que você não vai escutar isso de um colaborador se você não for na tua casa? Essa conta não fecha. Nós somos seres integrais. E aí, os É, bons não adianta exemplos. falar, o líder falar assim, gente, agora sejam gentis e não praticar, né? Não existe, essa conta não fecha. Esse lugar não fecha. E aí você vê muitas coisas. E aí, quando eu viajo, eu vejo assim, as pessoas em outros continentes têm muita dificuldade de perceber os atos de gentileza. Mas eu sempre falo o seguinte: mesmo que a pessoa não entenda o que você tá, a sua ação, porque gentileza é ação, gente. Para mim, eu sempre falo isso: gentileza, infelizmente, ela é um substantivo, mas para mim ela é um verbo. Você precisa agir e ter coragem, porque a gentileza é a irmã da coragem. Muitos momentos você vai levar um não, as pessoas vão dizer não, 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 não precisa, porque as pessoas não estão acostumadas com esse lugar. Essa que é a verdade, as pessoas não estão acostumadas com esse lugar. Mas tudo bem, faça a sua parte. E aí você trouxe uma coisa, uma questão do exemplo. Para mim é a autorresponsabilidade. A gente está falando dessa palavra aqui agora. A autorresponsabilidade é o Perfeito. chamado para esse lugar, para esse século. Eu, quanto adulta, eu preciso ter autorresponsabilidade. Por exemplo, não adianta eu ficar reclamando. Eu vou citar um exemplo básico que existe em qualquer condomínio, em qualquer rua, em qualquer contexto, de fezes de animais, cachorro que normalmente passeia e o dono não leva uma sacolinha. Levar uma sacolinha é um ato de gentileza. Você não está pensando só em você, você está pensando no outro. Você está pensando numa criança que pode pisar nessas fezes. Se você quiser fazer um ato maior ainda, leva uma sacolinha extra e colhe aquilo que você está vendo, que vai estar te perturbando, mas que pode perturbar outra pessoa. Por que que você não faz sua parte? É disso que a gente está falando, Paty. E aí, quando a gente traz o contexto da organização, é muito simples os líderes reclamarem que o colaborador não está dando um resultado. E você está dando resultado para você mesmo? Quando você senta naquela cadeira, você está fazendo seu dever de casa? Você está fazendo uma autorregulação? Você consegue estar presente quando alguém chega para você e faz uma pergunta ou traz uma solução? Você se desconecta de uma ferramenta chamada celular, que hoje nos desconecta muito desse lugar do humano. Você, por exemplo, você quer ver um ato mais gentil, gente? Sinceramente, eu sempre falo isso. Parece coisa que a gente está falando de um lugar que nem existe. Você estar em presença no café da manhã com as pessoas da sua família. Você estar em presença, sem utilização de redes sociais, no almoço, num jantar que você vai com a sua equipe, você estruturar um feedback com uma comunicação que aquele colaborador vai entender.
Não é o que você gostaria que ele entendesse, mas que ele vai entender. Se ele é jovem, a linguagem tem que ser jovial. Ah, mas eu estou no meio corporativo, ok, mas ele não vai entender. Sabe, volta a questão do ego, é descer do teu ego Uhum. e olhar de igual para aquela pessoa que está ali na tua frente. Eu Isso entendo é o seguinte, essencial, né? Isso é muito essencial e isso conecta com essa humanidade, né? Em olhar mesmo para o outro, perceber ali, realmente incluir a outra pessoa e fazer esse caminho em direção ao outro e não contra ou excluindo aquela pessoa, né? Então é muito. E o que você trouxe, eu acho que quero sacar aqui para a gente finalizar, que é gentileza é comunicação, gentileza é escuta, gentileza é presença, gentileza vai do pensar, do sentir e do agir, né? Como você falou, ação. Então, parte de pensamentos gentis em ser gentil consigo mesmo, né? Quanta gente aqui pega e se flagela. autopune, né? Se critica e fica ali, porque isso começa pelo processo individual e reflete nas relações, né? Então é muito mais mesmo, é muito mais abrangente do que só fazer algumas ações, mas é um estilo mesmo de vida que você traz, amplia muito a nossa perspectiva. E eu queria que você fechasse com uma frase assim para ficar um mantra aí para ficar na nossa mente ecoando aí a importância da gentileza aqui para nós. Eu vou fazer um mantra, mas antes eu vou fazer um paralelo só com uma coisinha, que é o seguinte, às vezes a gente tem muita raiva. A raiva, ela é benéfica em um aspecto só, tá? Que eu quero deixar claro para quem tá nos assistindo. A raiva é benéfica quando a gente coloca movimentos de injustiça. Quando a gente vê que a injustiça está acontecendo, isso dá um movimento de raiva. Isso é compatível com o humano que existe em mim e com o humano que existe em você. Agora, a raiva do meu ego, eu preciso me autorregular antes de explodir com aquele que está na minha frente. Se tiver que chupar Maravilhoso. gelo, chupa gelo. Se tiver que Uhum. respirar, respire. Autorregule. Você é um adulto e você tem obrigação e responsabilidade sobre isso. A frase para mim é sempre o que mais me impacta é gentileza e ação não é substantivo e é começar. É começar. Um gesto por dia, Paty, abre caminhos e portas, e vocês vão ter certeza do que eu estou te dizendo. Eu quero até que vocês escrevam para mim, escrevam para a Paty e contem. Se você começar a fazer um ato de gentileza nesse dia de hoje, seja qual for, até dormir mais cedo, que é uma autogentileza extremamente benéfica, tirar as telas. Se permita hoje, tire as telas, vai dormir em silêncio, com a luz apagada, respirando, se o seu dia amanhã não vai ser bom. E aí depois você conta pra gente se não vai fazer diferença. Maravilhoso. Então, vamos cultivar essa gentileza. Gentileza gera gentileza, gentileza pode ser contagiante. E que bom, né, que a gente tem uma embaixadora, alguém para nos lembrar sempre desse tema que é tão relevante e tenho certeza que a partir do seu movimento, Giovana, a gente vai ter um mundo com certeza muito mais gentil e muito mais leve a partir da bandeira que você levanta aí todos os dias, que é a gentileza. Então, eu agradeço demais, acho que já expandiu muito aqui essa conversa e a gente espera ter incentivado, inspirado as pessoas que estão assistindo a gente aqui a cultivarem também a gentileza, primeiro começando com a gentileza consigo mesmas e influenciando isso, levando exemplo de gentileza nas suas relações, nas suas empresas, para o mundo, né? Porque o mundo precisa de mais gentileza. Então, a gente encerra esse episódio aqui com a certeza de que a gentileza é uma das maiores forças para a evolução humana e que a gente pode sim cultivar nas nossas vidas e nas organizações. Então, a Giovana, ela não é só uma pessoa que fala sobre isso, mas ela vive isso, né, como um valor, como a sua verdade. Então, e ela traz esse exemplo para nós, que pequenos gestos podem sim fazer diferença e transformar, né, não só o ambiente, mas transformar o mundo ao seu redor.
E se você viu que esse conteúdo é de valor aqui, compartilha. Vou pedir para você compartilhar esse episódio para quem precisa ouvir essa mensagem, para onde essa mensagem pode alcançar, né? Que eu sei que muita gente precisa dessa mensagem. Então, lembre-se aqui, gentileza gera felicidade e felicidade gera resultados. E para a gente fechar aqui também, eu quero lembrar vocês que nesse sábado, dia 27 de setembro, vai acontecer o quarto Fórum Internacional Sistêmico, que também está muito conectado aqui nessa nossa egrégora aqui, de cultivar boas virtudes, de cultivar a gentileza e o impacto que a gente pode gerar nos sistemas, né, no mundo no modo geral. Então, a gente reuniu também muitos conteúdos super relevantes para você que quer expandir a sua visão. E o tema que abre o nosso fórum é o que nós não estamos vendo, para que a gente possa ampliar ainda mais a nossa perspectiva para novas formas, novos estilos de ser e de fazer o mundo pessoal e o mundo dos negócios também. Então, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o convite para esse nosso quarto fórum sistêmico e também os contatos da Giovana. Então, sigam a Giovana, acompanhem essa causa, esse movimento, que esse movimento é nosso. Eu tenho certeza que juntos a gente consegue fazer um mundo mais gentil, um mundo mais humano. Então, Giovana, agradeço demais, a conversa foi super inspiradora, tenho certeza que vai impactar muitas pessoas aí. Então, agradeço muito a sua presença, agradeço quem assistiu aqui e até o próximo episódio. Obrigada, Giovana. Agradecida sempre, Paty. Até a Tchau, próxima. tchau. É, tchau.